pessoal, eu sou a Raquel, psicóloga e orientadora profissional, e hoje nós vamos para mais um episódio da série Conhecendo as Profissões, onde eu vou entrevistar os advogados, o Dr. Rogério Castro e o Dr. Tiago Castro. Até já! Olá pessoal, nós estamos aqui então com os advogados Dr. Rogério Castro e Dr. Tiago Castro para mais um programa da série Conhecendo as Profissões. Dr. Rogério, muito obrigado pela presença. Prazer é meu. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para os nossos seguidores, um pouquinho sobre a sua formação, né, o que você já fez, tá? Então vamos lá, eu sou formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas, né? Me formei em 1992, já tem um tempinho. Depois eu passei um período na Unicamp, 2 anos, no Instituto de Economia da Unicamp, onde eu fiz pós-graduação em Economia. Depois eu fiz Fundação Getúlio Vargas em Comércio Exterior. Depois eu acabei fazendo o meu mestrado quando eu já estava no magistério, além de ser advogado, também sou professor na área de Direito, desde 1995. Opa. E em função do meu magistério, acabei fazendo mestrado numa área multidisciplinar, envolvendo educação, né, cultura e administração. Interessante. E depois, quando eu tenho a oportunidade de vir fazer um doutoramento, né, na USP, também multidisciplinar, mas só que aí com foco específico no direito, né, que a USP privilegia esses aspectos multidisciplinares, de trazer várias áreas do conhecimento, não só do direito. E aí eu acabo fazendo o meu doutoramento lá no PROLAN, Programa de Integração na América Latina, e depois eu venho, em função do título, professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e já advogado há 27 anos. Nossa, uma longa trajetória aí, hein? Estudo é o que não faltou, né? Dr. Tiago, eu gostaria também que você, por favor, né, se apresentasse aí para os nossos seguidores, falasse um pouquinho da sua formação. Boa tarde a todos. Acredito que primeiro é uma honra estar aqui, conversar com todo mundo, poder falar um pouquinho da nossa trajetória e os motivos, né, que levaram a chegar até aqui, né? Bom, eu sou formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, assim como meu pai. Me formei no meio de 2018. Logo após a minha formação, eu já adentrei numa especialização. Hoje eu estou na minha 3ª especialização. A primeira eu fiz aqui mesmo, na Universidade aqui de Araras, na UNAR. A segunda eu fiz na USP em Ribeirão. E a 3ª estou fazendo agora na FADEP, que é uma fundação associada à USP, criada pelos professores, né? E estou buscando sempre, a gente tem que buscar sempre evoluir. Eu acho que esse que é o intuito. Até agora é a trajetória. Pretendo implementar mais aí o meu currículo. Tá joia. E é interessante, né, o Dr. Rogério e o Dr. Tiago, pai e filho, né, são advogados, e parece que isso já vem de uma trajetória familiar, não é isso? Eu acho que a história é bem interessante, é uma oportunidade para registrar isso. É óbvio que o meu espelho é meu pai, né? Meu pai, tanto que Castro e Castro Advogados decorre do meu pai, então eu sempre via meu pai lidando, exercendo uma profissão dentro de casa, enfim, isso ajudou bastante. E talvez o que espelhou meu pai foi o meu avô, que muito embora meu avô fosse um comerciante na década de 40, 50 aqui em Araras, meu avô sempre teve um sonho, ele não pôde estudar, mas ele se colocava como voluntário dos juízes na época para auxiliar, muito embora ele não tivesse formação jurídica. É o que se chama de rábula, né?
aquele que não tem a formação específica, mas se coloca para ajudar. Essa figura nem existe mais hoje. E talvez isso acabou, de certa forma, acho que passando por meu pai, inclusive meus tios também são formados, muito embora eles nunca exerceram. Os 3 são formados em Direito. Nossa, é uma longa trajetória. Então tem aí uma história aí, que começa com meu avô, muito embora meu avô nunca foi efetivamente um advogado, mas sempre foi um apaixonado pelo direito. E para você, Thiago, como que foi isso? Uma história muito semelhante, né? Eu tive a oportunidade, o privilégio de ter dentro de casa um exemplo também, uma pessoa que se dedica de corpo e alma pela profissão, e isso com toda certeza influenciou na minha admiração e no meu pensamento pelo direito, né? E então é algo de, além do meu pai, meu avô também é advogado, e meu tio também é advogado, então irmão da minha mãe, então isso é uma família aí sempre a gente acaba se habituando a algumas coisas que nos levam, você encara como natural aquilo. E quando vê, você está inserido e acaba gostando daquilo que você na verdade, a profissão já te acolheu antes de você escolher, entendeu? É joia. Mas um ponto, se me permite até complementar, porque senão parece até para os jovens que estão nos ouvindo, né, que obrigatoriamente precisa ter uma origem de uma família. Pelo contrário, isso não tem absolutamente nada. E até vou contar uma história que eu acho que é oportuna, que envolve meu pai. Meu pai não queria que eu fosse advogado. Então, acho que escolher uma profissão é algo muito difícil, não é algo fácil. Então, eu imagino, voltando para os meus 17 anos, 16 anos, tendo que escolher uma profissão, é uma tarefa sempre muito difícil. E às vezes, não raras às vezes, existe choque. Primeiro, que o jovem já tem dificuldade de escolher um caminho que ele vai trilhar o resto da vida dele. E segundo, que às vezes tem interferência da família. E eu volto a dizer, falo isso com extremo carinho, não é nenhuma crítica, não recebo, mas meu pai não queria que eu fosse advogado, meu pai queria que eu fosse médico. Então, sempre em função de estudar, enfim, ele achava que eu tinha condição de passar na faculdade de medicina, e ele achava que eu deveria ser médico, mas eu nunca quis ser médico e nunca prestei um concurso, enfim, vestibular, nada nesse sentido. Mas fica aí, então, uma coisa que às vezes precisa estar atento. Escolher uma profissão é talvez seguir seu coração. Acho que não é fácil. Como faço para seguir o coração? Eu não tenho muita dica para isso. Mas às vezes tem que seguir, né? Sem ter essa interferência. Então já é uma tarefa difícil, mas siga o que você queira, aquilo que te toca, aquilo que vai talvez te dar prazer e vai te dar felicidade. Que não tem nada às vezes a ver com aspecto de dinheiro, aspecto de status, nada disso. Acho que tem que ser aquilo que adequa e vai te deixar feliz e satisfeito com aquilo que você escolher. Eu acho que sim, é uma missão de vida, né? Aquilo que você quer exercer para a sua vida, né? Como que vai ser seu dia a dia. Eu acho que é importante você projetar isso na sua vida. Qual o ambiente em que você vai trabalhar, né? Acho que se você gosta de trabalhar sozinho, se você gosta de trabalhar coletivo, acho que tudo isso e a personalidade da pessoa deve ser levado em conta no momento de escolher a profissão, né? Só também um complemento aquilo, obviamente que estou inserido e amo o que eu faço, admiro enormemente meu pai, meu avô, meu tio também, que são advogados. Mas, assim, embora também esteja nesse contexto, o que foi determinante para mim também, eu acho que a pessoa precisa se convencer, né? Precisa ela escolher, né? Então, eu lembro que no meu terceiro colegial, eu estava muito em dúvida entre economia. Inclusive, eu prestei vestibular para economia. E depois de alguns testes vocacionais, falou: Thiago, seu perfil é mais para o direito. E aí juntou também a admiração e tudo mais, aí juntou o útil ao agradável e acabou fluindo. Quando eu entrei no direito, no primeiro ano, eu sempre busquei, fiz estágios em alguns lugares para vivenciar. Eu acho que isso é muito importante em qualquer profissão, qualquer universidade que você escolher, é tentar ver a prática, ver o dia a dia.
E quando eu fiz a prática, eu me apaixonei de vez, tomou um rumo e foi. E as coisas foram se encaixando. Tá. Eu acho que, na verdade, vocês trouxeram 2 pontos muito importantes, né, que aparecem muito dentro desse trabalho de orientação profissional. Primeiro, essa questão familiar, né, que você trouxe, né, doutor Rogério, no sentido de escolham aquilo que faz sentido para vocês, né, e não necessariamente porque existe uma tradição ou porque uma determinada profissão vai gerar um determinado status, né. E um outro ponto, essa questão de se conhecer mesmo, né, que é um ponto fundamental dentro da orientação profissional, né, que é o autoconhecimento, né, quem eu sou, o que eu gosto, né, que ambiente que eu busco para trabalhar, né, quais são as minhas habilidades, e daí aproveitando, né, habilidades que vocês consideram assim que são importantes que uma pessoa que tem interesse, né, em seguir aí a área do direito tenha ou busque desenvolver. Eu digo que não existe uma fórmula mágica que é só aquela, que obviamente, mas assim, pela minha experiência, eu acho que alguns requisitos, né, que dá maior aderência ao curso de Direito. Então, eu acho que é gostar de leitura. Eu posso ganhar essa habilidade no decorrer? Pode, mas eu acho que já é uma coisa que quem não gosta de leitura vai ter extrema dificuldade, é só projetar. Se você não gosta de leitura, como é que você vai ficar 5 anos tendo que pegar livros extensos e ler, e continuar lendo e não entender, e às vezes continuar lendo? Então é algo que eu acho que assim, a leitura é algo extremamente importante. E não só por 5 anos, né? Não, mas estou dizendo na faculdade, nós estamos falando da faculdade. Sim. E ainda eu acho que tem um outro ponto, que é óbvio que você tem, acho que depois é uma outra pergunta, as possibilidades que um curso de Direito dá ao aluno, né? Mas eu acho também que é oratório. Então, assim, você vai sempre lutar para conseguir ter o poder da persuasão por meio da sua oratória. Então, leitura, convencimento, escrita e persuasão pela forma de você se expressar. Então, são alguns requisitos que eu acho que sim, são importantes. Aqueles que já têm isso, têm, acho que, uma aderência maior ao curso, né? Então, eu acho que eu comentei, eu tenho, por exemplo, muito mais dificuldade com exatas, né? E às vezes tem tudo a ver isso, né? São características, áreas de conhecimento diferentes. O direito não é uma ciência exata. O direito é 2 mais 2 necessariamente, no direito não é 4. Então é difícil às vezes explicar isso para as pessoas, mas é uma realidade. Então quem é tudo 2 mais 2 tem que dar 4, tem extrema dificuldade de lidar com essa equação e com esse resultado, né? A maior resposta que a gente tem no direito é depende. Acho que essa é a maior resposta. E aproveitando, né, como que anda o mercado de trabalho, né? O doutor Rogério falou aí que existem vários campos, vamos dizer assim, né? Doutor Tiago, o que o senhor poderia trazer para os seguidores? Até eu sou também, aqui na Lara, o presidente da Comissão do Jovem Advogado. E a gente tem alguns números aqui interessantes até. Para falar que cada vez mais a advocacia está crescendo muito mesmo, o número de advogados. Isso, por um lado, é bom, né, que você vê que tem pessoas interessadas pela profissão. Por outro lado, gera alguns problemas, né? Acho que fica um pouco, como que eu falo, difícil de inserir, né? O mercado fica mais competitivo, exige um preparo maior, né? E a tendência é cada vez mais aumentar. Existem muitas faculdades de Direito, embora a gente tenha uma prova da ordem, que chama a OAB, que você precisa, no 5º ano, prestá-la para de fato ter um número e ser credenciado junto a esse órgão. E ela tem 85% de reprovação toda a prova, então ela segura bastante. Mesmo assim, o mercado hoje, eu entendo que é um mercado que está muito povoado e vai continuar. Então, isso faz com que aqueles que estão dispostos